Eu saúdo aos alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje estudar um assunto maravilhoso que fala a respeito de nós mesmos, né? Servo de Jesus Cristo. Vamos falar sobre o servo, que é o título da nossa aula. Esse assunto, nós vamos ver que a palavra servo, ela parece nos diminuir, né? Colocar o homem numa posição inferior. Mas ela tem uma conotação maravilhosa, um sentido maravilhoso na palavra de Deus, quando nós entendemos quem é o nosso Senhor e quem somos nós. É muito interessante porque nós vemos as pessoas, geralmente, até quem não conhece o Evangelho, se referir a Jesus como Senhor Jesus. E as pessoas às vezes não atentam para isso. Se existe um Senhor, existe um servo deste Senhor. E nós somos esses servos do Senhor. E nós vamos ver a origem bíblica, o sentido bíblico desta palavra servo, que é pequenininha, mas diz muita coisa. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Notem uma coisa. Primeiro título que ele usa ali a respeito dele é servo. Servo de Jesus Cristo. Jesus era o Senhor da vida dele e ele está na posição de servo de Jesus Cristo. Ele fala do chamado dele para ser apóstolo. Chamado para apóstolo. Mas ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. E aqui já tem um ensino maravilhoso, porque ser apóstolo não fazia dele um grande homem, um homem extraordinário, mas ele era apóstolo, mas ele era servo de Jesus Cristo. E não é só Paulo que usa esse termo. Você vai encontrar na carta de Tiago, Tiago também se identificando como servo de Jesus Cristo. Judas, que escreveu a carta de Judas, que naturalmente não é o Judas que traiu a Jesus, ele também usa o título dizendo que ele era irmão de Tiago, mas que ele era servo de Jesus Cristo. Então notem uma coisa. Como que para eles esse título era algo que eles gostavam de falar a respeito disso, de se apresentar à igreja com esse nome, com essa qualidade. Eles não se apresentam como apóstolo, um grande homem. Não, eles se apresentam como apóstolo, sim, mas olha, eu sou servo de Jesus Cristo. Como diz a palavra, a glória, o louvor, a honra pertencem a Jesus. E diante do nosso Senhor, quem somos nós? Paulo era um homem extraordinário. Os apóstolos foram homens que Deus usou, que Deus chamou, eram homens que Deus capacitou para o ministério, mas diante do Senhor, eles sabiam qual era a posição deles. A posição deles era de servo e eles se apresentavam para a igreja com esse título. Isso é muito importante porque nós vemos muita gente hoje se apresentando como o grande homem, o grande pregador, o grande orador, o grande missionário, o grande evangelista. E isso não faz parte da história da igreja primitiva. Lá eles eram servos na essência da palavra, como veremos durante o estudo. Servo, no original bíblico, no grego, a palavra é doulos. E o sentido da palavra é escravo. Então imaginem, quando eles estavam se apresentando para a igreja, estavam se apresentando, olha, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Tiago, escravo de Jesus Cristo. Era assim que eles se apresentavam. E por que escravo? Porque escravo, ele não tem vontade própria. O escravo tem um dono. E Jesus nos comprou, nós pertencemos a ele. Nós fomos comprados por bom preço. A palavra de Deus diz que não podeis servir a dois senhores. Na verdade,
O Senhor nos fez servos dele, ele nos comprou e nos libertou de uma escravidão, de um mau senhor. E nós hoje pertencemos a Jesus, é assim que eles se sentiam. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Era como eles se identificavam. E vontade? Não, não tem vontade própria. Porque o escravo, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. E é assim que eles se apresentavam e é assim que eles viviam. Eles queriam conhecer a vontade de Jesus. Nós vemos esta verdade na palavra de Deus na vida dos homens que conheceram a Deus. Porque quem sou eu diante de Deus? Então falou o Senhor, cale-se toda a terra. É a voz do Senhor. Quem é Ele? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da minha vida. Então, o que eles estavam se apresentando é como escravo. Olha, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, essa palavra possui uma conotação direta, uma ligação direta com a escravidão. Eu não tenho vontade própria, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a vontade do Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. É a vontade do Senhor prevalecendo na nossa vida. E é assim que nós vamos ver os apóstolos vivendo. É o Senhor dirigindo todas as coisas na vida da igreja primitiva. Você vê muito isso em Atos dos Apóstolos. O Senhor dirigindo a igreja. O Concílio de Jerusalém pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então parece bem a mim aquilo que parece bem ao Espírito Santo, porque eu estou sujeito à vontade do Senhor Jesus, que é revelada à igreja através do Espírito Santo. Essa palavra está muito ligada à igreja corpo de Cristo, né? Porque quem é o cabeça do corpo? É Jesus. Então o corpo está sujeito ao comando do Senhor, do cabeça, que é Cristo. Então a igreja fiel e os servos de Deus. Os apóstolos utilizavam o título de servo do Senhor Jesus e não se sentiam humilhados por isso. Esse título para eles era algo que os alegrava dentro daquilo que eu disse antes. Você ou é servo de Deus ou você é servo do adversário. A Bíblia, não podeis servir a dois senhores. É porque o homem está servindo a um ou a outro. Você não pode servir a dois. É por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão. A escravidão porque nós éramos escravos de um Senhor mau. E agora nós somos escravos de um Senhor maravilhoso. Então esse título era um título que os dignificava. Era honroso para eles usarem esse título. Para nós também, né? Então, em vez de eu, o teólogo fulano de tal, o grande pregador fulano de tal, não, eu servo de Jesus Cristo. Porque ser pastor, ser diácono, ou qualquer outra função na igreja não nos faz maiores do que ninguém. Toda a igreja é composta de servos de Jesus. E cada um de nós está na função que foi chamado para ela. Cada um está na função que o Senhor colocou. Então, comprados por bom preço, porque fostes comprados por bom preço. É servo. Ele te comprou para ser servo dele. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Coríntios 6, 19 e 20. Amém? Eu pertenço ao Senhor. O Senhor me comprou. Vejam a experiência de Paulo. O que Paulo diz? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não sou eu que vivo. A vontade agora é dele. É que eu diminua e ele cresça. É ele. O que importa é ele. Quem é você? Eu sou servo dele. O que você busca? A glória do meu Senhor. É isso que nós buscamos. Pedro, a experiência de Pedro foi diferente da de Paulo? Então vamos ver aqui, ó. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. E diz o texto bíblico, e ele não tem compromisso de te levar para onde você quer, não. Ele vai te levar para lugares por onde você nem queria andar. O que é isso? O servo.
Isso daqui fica muito claro na vida de Pedro, na vida de Paulo também, na vida dos apóstolos em geral, mas na vida de Pedro, quando o Senhor manda Pedro na casa de Cornélio, né? Aquela experiência ali é maravilhosa, porque Pedro, ele achava que o evangelho não era para os gentios, ele não iria nunca lá. Mas o Senhor falou com ele, olha, vão chegar, vão te chamar. Ele teve aquela visão daquele lençol que descia, não torne imundo o que Deus purificou. E o Senhor está dizendo, vão te chamar e você vai. Então Pedro foi à casa de Cornélio, onde ele não iria, mas ele era servo e o Senhor mandou ele ir e ele foi. A vida de Paulo é a mesma coisa. Você quer ir para onde, Paulo? Não, eu quero ir para Bitínia. Vai não, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que é isso? Servo, obediente. Servo está ligado à obediência. E santificação, quando nós falamos de santificação, é obediência. Quando você fala de fé, é obediência. Fé é obediência. Por quê? Porque é ouvir a voz do Senhor e obedecer e viver dessa voz. É isso que nós temos aprendido com os apóstolos, com a igreja primitiva e com aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado hoje. A sovela no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento era diferente? Então vamos ver aqui. O que diz a palavra do Senhor? Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor e à minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro, então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e servirá para sempre. Olhem só, o escravo no Velho Testamento, ele podia ir embora. Depois de trabalhar 7 anos para o seu senhor, segundo estava estabelecido na lei de Moisés, ele tinha de sair, ele tinha de ser considerado liberto. Você está livre, pode ir embora. Mas a palavra de Deus diz que ele não era obrigado a ir embora. E ele poderia ficar se ele tivesse um amor pelo seu senhor e não quisesse ir embora. Aí ele ia se tornar servo para sempre. Amém? Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos libertou. E o que era feito com ele? Eles tomavam uma sovela e com a sovela eles furavam a orelha dele. A sovela era um instrumento para furar a orelha. E ele ficava com a orelha furada. E quem olhasse para ele e visse a orelha furada já sabia. Esse é um escravo que foi liberto, mas que por amar ao seu senhor, à sua mulher e aos seus filhos, parece conosco, amar ao Senhor, amar a família. Você não quer ir embora? Não, então você vai ser servo para sempre. Jesus é esse Senhor. Ele nos libertou de um mau senhor. Nós nos tornamos servos dele, mas ninguém é obrigado a ficar. Estão lembrados daquela passagem bíblica, ele com os apóstolos? E ele diz, quereis vós ir também? Ele é assim. Você comeu do pão da vida, gostou, se maravilhou, mas a primeira palavra dura, você quer ir embora, como a multidão foi? Mas, quereis também ir? Vocês querem ir embora? Podem ir. Jesus nos comprou, mas Ele quer que fiquemos por amor. Se você amar ao seu Senhor, então você pode ficar e se tornar servo dele para sempre, se você quiser. Esse é o Senhor da nossa vida. O senhorio do Senhor Jesus é diferente do senhorio lá de fora. Muitas vezes nós vemos lá fora até as pessoas dizerem assim, não, eu sou livre, né? E as pessoas não sabem o que é ser livre. Ser livre não é você ser escravo dos seus desejos, das suas concupiscências. Isso é ser escravo. Certa vez, um senhor estava próximo a mim com uma bebida na mão, era uma autoridade, uma pessoa de muita projeção social, e ele veio zombar. Eu já era pastor, um jovem pastor, e ele chegou com aquele copo de bebida e disse assim, eu sou livre, eu posso beber e você não pode, porque sua igreja te proíbe. Eu disse assim, é o contrário. Eu posso beber e não quero beber porque isso não é bom, isso não serve para mim, isso não faz bem, mas você não consegue deixar a bebida porque você é escravo dela.
esse senhor veio a morrer uns anos depois de cirrose, em consequência da bebida da qual ele era escravo. É muito comum nós vermos as pessoas lá fora assim, eu sou livre. E como se nós não fôssemos. Nós somos livres. Porque nós somos livres para dizer não aos desejos carnais, para dizermos não ao pecado. Mas por que você diz não? Porque a sua igreja proíbe? Porque Deus proíbe? Não. Porque o Espírito Santo está em mim e eu sei que tudo aquilo que Deus não quer para mim é porque não é bom para mim. Então eu sou livre para escolher. A pessoa lá fora não, ele é escravo às vezes de um vício, né, de um pecado, ele é escravo. Às vezes ele até vê o mal que aquilo está fazendo a ele, o mal que aquilo está fazendo à família dele, mas esse Senhor que escraviza ele não é como o nosso Senhor. Você quer ir, você não quer mais, pode ir. Você não quer a bênção? Você pode ir. Mas nós queremos ficar com ele. Mas é muito interessante o Senhor Jesus nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que ele nos liberta e nós nos tornamos servos voluntários dele, não é obrigado, mas eu quero te servir, como o escravo da sovela, que furava a orelha com a sovela. Jesus diz em João, capítulo 15, verso 15, ele diz o seguinte, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E lá ele está dizendo que ele, como Senhor, ele não nos chama mais de servos. Então nós somos servos dele, mas ele não nos trata como servos. Ele diz assim, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E eu tenho falado convosco, tenho revelado a vós a minha vontade. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, nós não somos importantes, mas ele se importa. E ele fala conosco. E ele nos revela os seus segredos, os seus mistérios. E ele nos trata como amigos. E ele diz isso, olha, mas vocês vão ser amigos meus se vocês fizerem o que eu mando. Estão entendendo que coisa interessante? Você é livre, você é amigo, mas você é amigo se você entender quem ele é. Ele é o Senhor dos senhores. Então, ao mesmo tempo que ele é amigo, que você é livre, ele diz, olha, você quer ser meu amigo? Você vai fazer o que eu mando. Então, quer dizer, você é servo, mas eu te trato como amigo e te revelo os meus segredos, aquilo que lá fora o homem não tem, mas que nós temos esse privilégio. Próximo. Assim diz o Senhor. É muito interessante, no Velho Testamento, nós vemos também os servos de Deus, os profetas, se comportando lá como servo. Era muito comum você ver os profetas usarem essa expressão, assim diz o Senhor. Porque não era o profeta que estava falando. O profeta era somente aquele que trazia a palavra do Senhor. Isaías, Daniel, Jeremias. Quem falava era o Senhor, não era aqui Jeremias, o grande profeta, aqui é Isaías, o grande profeta. Não. Olha, assim diz o Senhor tem uma palavra para vós. Então nós encontramos várias vezes, em vários versículos no Velho Testamento, o assim diz o Senhor. É a mesma coisa, lá tinha um Senhor e tinha servos. Quem eram os servos? Os servos eram os que ouviam a palavra, que davam ouvidos à palavra. Então, o intérprete e a profecia. A mesma coisa hoje, né? Nós lemos lá em Coríntios que a importância da profecia, que nós devemos buscar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós vemos lá que quando tem a interpretação de línguas, alguém levantou para falar língua estranha, levantou um, levantou o segundo, levantou o terceiro, não tem intérprete, se cale. Por quê? Porque a língua estranha é um sinal da presença do Senhor, mas o objetivo principal para a igreja é ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos que muitas vezes tem profecia e nem toda interpretação de línguas tem profecia. Interpretação de línguas é uma coisa, não é o nosso assunto hoje, mas profecia é outra coisa. Na interpretação de língua, às vezes, tem uma profecia. A profecia é quando o Senhor vai falar de um mistério, de algo que Ele está revelando. Se tem uma interpretação de língua, o Senhor diz, eu estou presente, eu estou operando no vosso meio. Não tem interpretação de línguas. Mas você diz, olha, eu estou dando um sinal aqui. Quando você chegar em casa, então é futuro. Então tem interpretação de línguas. O propósito do adversário é lançar incredulidade no coração da igreja fiel. Sempre foi. Então diz assim,
Ah, não, porque o Senhor vai falar. É o Senhor, é isso mesmo. Quem está falando é o Senhor. E nós somos servos dele. E nós nos alegramos de ouvir a voz do Senhor. Dons espirituais, você vê, no Velho Testamento não tinha os dons espirituais como nós conhecemos hoje, porque o Espírito Santo não havia sido derramado. Mas o Senhor falava com a igreja. E o normal é isso. Você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus que fala com o homem e um Deus que usa seus servos para transmitir a palavra de Deus, um recado do Senhor. Mas esses servos sempre se mantiveram, não na posição do grande profeta, do grande homem, mas sabendo que eles eram simplesmente portadores de uma palavra de Deus. E isso é muito sério, porque é assim que nós nos apresentamos hoje para a igreja. Servo, sou pastor, mas sou servo de Jesus Cristo, como você que está ouvindo, que não é pastor, ou também pode ser que seja, mas isso não nos deixa maiores do que ninguém. Somos servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo. E nós temos lutado para que a incredulidade não entre no nosso coração e temos orado ao Senhor, para o Senhor nos dar dons espirituais. A igreja precisa de ouvir a voz do Senhor, porque é assim que ele exerce o seu senhorio, a sua vontade, através da sua palavra, da Bíblia, e as ovelhas dele ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja fiel tem a sabedoria e o discernimento e está preparada para subir para a eternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Estamos encerrando o nosso estudo. Você tem muito material para você se aprofundar mais no assunto. Nós demos aqui quase uma introdução ao assunto, mas é um assunto que você pode mergulhar na palavra de Deus, que é maravilhoso. E, de certa forma, ficar feliz com esse título, né? Servo de Jesus Cristo, e sempre lembrar, nós não somos nada, Ele é tudo, mas Ele nos fez servos e nos trata como amigos, e a nossa alegria é fazer a vontade dEle, fazer o que Ele manda. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.